como é que a gente pensa, né, o modelo de governança e gestão integrado, né, dentro dessa organização, construir um modelo na qual isso era repassado insistentemente para toda a organização, né? Então as pessoas começavam a enxergar um modelo de governança e gestão, um sistema de governança e gestão baseado nesses elementos que estão aí. A gente tem aqui a base de todo o modelo, era um modelo de competências. Esse modelo de competências preparava pessoas para que eles executassem processos de maneira mais adequada, com melhor capacidade. Esses processos suportavam toda uma estrutura de gestão, uma gestão de demandas e necessidades, gestão de portfólio, né? Essa gestão de demandas, aquelas demandas viravam, quando detectadas, viravam projetos, esses projetos entregavam novos serviços e esses serviços respondiam a um conjunto de objetivos estratégicos. Esses projetos, serviços e demandas eram gerenciados do ponto de vista de custo, do ponto de vista de risco, e toda a organização, do ponto de vista de desempenho e qualidade, você tinha uma gestão, né, um controle e um modelo de governança e gestão que fazia esse controle. Então, essa era a base do que a gente falava para toda a organização. Todo mundo, então, que dentro da organização já tinha ouvido falar sobre isso, né? Os principais stakeholders, os principais decisores, o pessoal da área de tecnologia, isso a gente maciçamente a gente representou numa única imagem, um modelo que a gente queria. Mas aí a gente, não, vamos detalhar um pouco mais esse modelo, né? E a gente trouxendo aqui para vocês quais eram as estruturas que estavam presentes dentro desse modelo. E marquei aqui, circulei de amarelo, quais são as estruturas que estavam relacionadas ou correlacionadas com a gestão de serviço. Então a gente tinha, o que está em vermelho em cima é a estrutura de governança, o que está em azul é a estrutura de gestão, são as estruturas de gestão. Você vê que o coordenador, né, o CIO, né, o papel lá nessa organização chamava-se de coordenador de tecnologia. Esse coordenador de tecnologia, ele estava ali, ele tinha uma cadeira no comitê de governança, que era o comitê estratégico, e ele, obviamente, cuidava da gestão de TI, junto com as suas equipes de gestores, de departamentos, etc. Então, dentro da gestão, você tinha gestor de projeto, gestor de processo, e a gente criou uma figura de um gestor de serviço, ou seja, todo serviço do catálogo tinha que ter um gerente de serviço dentro da TI, responsável por aquele serviço. Se era um serviço de infraestrutura, normalmente era alguém de infraestrutura. Se era um serviço na área de sistemas, uma aplicação que eu estou entregando para o usuário, normalmente era alguém da área de sistemas. Então, eu tinha nitidamente definido dentro do meu catálogo, associado ao meu catálogo, um gerente de serviço para cada serviço. A gente tinha alguns comitês que definiam arquitetura, discutia mudança, etc., segurança. E do ponto de vista de governança, a gente tinha o quê? A gente tinha uma estrutura de governança, um escritório de governança, na qual a gente respondia por esse escritório, auxiliava-se nesse processo do escritório. Isso nunca saiu do papel, mas a ideia era ter acoplado, na época, um modelo de auditoria e um modelo de ouvidoria associado a essa estrutura, né, de apoio à governança, como a gente chama. E aí você tinha as estruturas de governança. Primeiro, lá em cima, a estrutura de governança corporativa, que era um comitê da gestão estratégica, formado, né, e apoiado e suportado por um escritório de governança corporativa que chamava-se Rede de Planejamento. E aqui no meio, um comitê estratégico de tecnologia, que era o comitê de governança de TI, que estava suportado, que estava, vamos dizer assim, desdobrado em comitês gestores de soluções. E esses comitês gestores de soluções, eles estavam atrelados aos serviços. Então, todos os serviços que estavam dentro do meu catálogo, eles tinham que estar sob responsabilidade de algum comitê gestor de soluções, que é aquele comitê que define requisitos, toma e bate o martelo sobre mudanças, priorização de mudanças dentro dos sistemas. Então, esse comitê gestor de soluções era o responsável por fazer a governança dos serviços, enquanto que a governança, a gestão dos serviços era feita pelo gerente de serviços. Essa era a lógica desse modelo. E esse modelo ele tinha toda uma lógica de funcionamento, né? Como é que ele se funcionava. Então, olhando para um modelo, por exemplo, do COP, um modelo onde você tem um fluxo de informação, de controle, né? De direção e controle, seguindo da governança, vermelho, para a gestão, e, obviamente, a volta desse modelo, né? Ou seja, o retorno, a prestação de conta da gestão para a governança. Então, basicamente, a gestão ela tinha que estar monitorando os serviços do ponto de vista de qualidade, de desempenho, de custo, de riscos, e ela precisava reportar, e aí o escritório de governança fazia todo esse link de fazer mensuração e tal. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque o que vem ao caso aqui é como a gente implementou tudo isso. Eu estou trazendo esse cenário para mostrar para vocês que o que a gente está falando para vocês é o que a gente fez no mundo real, no campo de batalha. A gente implementou tudo isso a partir do que eu vou explicar para vocês agora, que agora eu vou mostrar quais são as práticas que a gente precisa fazer para garantir uma boa identificação, uma boa construção de um conjunto de acordos de serviço. A primeira prática
fundamental dentro dessa lógica é você ter uma boa identificação de serviços. E aí vem uma pergunta, né? Arteiro, mas como que eu identifico e garanto que os meus serviços estão bem identificados? Como é que eu garanto que o meu modelo, né, de catálogo está adequado? Então, essa prática é uma prática de um processo do COB, não é um processo APO09, chamado Gerenciar Acordos de Serviço, onde a primeira prática dele é garantir que eu identifique os serviços corretamente. E esse processo ele recebe como input, como entrada, fortemente um modelo de arquitetura corporativa. E a gente vai mostrar que é assim que a gente constrói, que é assim que a gente deve identificar os serviços dentro da nossa organização. Mas eu vou mostrar detalhadamente como fazer isso agora, tá? Então, primeiro passo, antes de mostrar como fazer, quais são os desafios que você vai ter para fazer isso? Primeiro desafio que vai surgir, né? Primeiro desafio é eu tenho que preparar os meus gestores de serviço e os donos do serviço, o dono do serviço aí, a estrutura de governança, né? Eu preciso preparar para que eles assumam suas responsabilidades, porque de nada adianta eu definir esses papéis e as pessoas não saberem o papel delas, não assumirem suas responsabilidades, não fazerem o que tem que ser feito, seja como gerente de serviço ou como governante do serviço. Então, eu tenho que ter clareza de quais são esses dois papéis. E aí, pessoal, qual é a diferença entre governança e gestão, né? Governança define direção e controle, ou seja, ele avalia as propostas da gestão, ele define direções, políticas, planos, etc., e ele monitora se aquilo que você definiu como direção vai ser colocado. E a melhor forma de construir a governança é através da definição de acordos de serviço. Ou seja, a governança, ela entende o que está acontecendo na gestão, pega uma proposta, define os acordos, ou seja, dá a direção, e ela cobra o cumprimento dos acordos de serviço. Esse é basicamente o papel da estrutura de governança, que são os donos dos serviços, que no caso específico desse caso de implementação, eram comitês que definiam, priorizavam, criavam, e eles faziam o papel do PO dentro da organização. Eles eram o Product Owner, né? Eles eram o dono do produto, o dono do serviço, e eles faziam o papel de PO, priorizando, definindo requisitos, etc., e tomando decisões de projeto para cada um da evolução dos produtos, né, dos serviços que a TI estava entregando para o stakeholder fazer o trabalho dele lá enquanto colaborador dentro da organização. Muito bem, esse era o primeiro desafio, como fazer isso. O segundo desafio que a gente tinha, né, e você vai ter provavelmente também, é você garantir uma boa comunicação entre esses dois elementos, né? Ou seja, como que tudo bem, cada um sabe o seu papel, cada um vai fazer o seu papel, mas como é que eu garanto uma boa comunicação, uma sinergia? Aí é fundamental que os gerentes de serviço, de alguma forma, estejam representados dentro dos comitês. Do mesmo jeito que o gestor de TI ele tem assento num comitê estratégico, o gerente de serviço ele precisa ter assento num comitê de governança daquele serviço, ok? Então, eu preciso ter essa relação garantida para que eu azeite essa comunicação, para que essa comunicação ela esteja absolutamente funcionando, porque é isso que vai garantir o sucesso da tua iniciativa de gestão e governança dos acordos de serviço, dos serviços em geral. Terceiro desafio, a gente tinha um desafio de quê? Assegurar agora que a central serviço, que é uma das peças fundamentais na gestão de serviço, que ela tivesse pleno conhecimento do catálogo. Ela tinha que dominar o catálogo, absolutamente, ela tinha que ser a dona do catálogo, ela tinha que dominar o catálogo, então ela precisava também participar dessa construção, dessa identificação de serviços. Ela precisava vir para junto, né, do gerente de serviço. Por quê? Porque ela não podia simplesmente estar alheio a esse processo de evolução dos serviços, da evolução do catálogo. Então, a gente teve todo um trabalho de fazer, e você precisa entender que você precisa fazer isso, você precisa envolver a área da central de serviço, né, a gestão da central de serviço, durante esse processo de construção, ok? Próximo desafio que a gente tinha, né, assegurar que os clientes agora, que vão usar os serviços, entendam o catálogo, né, o catálogo de serviço e consigam encaminhar suas demandas. Como é que ele vai? Será que ele vai conseguir abrir um ticket dizendo que ele está com um problema no serviço X ou que ele quer uma requisição de serviço associada a um serviço Y? Então, você precisa garantir que o teu cliente, o teu stakeholder, o teu colaborador interno da tua organização, que vai acessar esse catálogo e vai demandar serviços para a TI, que ele domine também a manipulação disso. Então, você precisa garantir treinamento, conscientização, divulgação,
promoção, né, publicidade interna, ou seja, tem uma máxima que eu digo assim, não adianta botar o ovo, tem que cacarejar, né, porque senão vira ovo de pato. O ovo de pato é mais saudável do que o outro ovo de galinha, mas a galinha bota o ovo e cagareja, todo mundo quer comer o ovo dela. O pato bota o ovo e fica calado, ninguém come o ovo do pato. Então, você tem que ser, não dá para ser galinhagem, né, cacarejar sem botar o ovo, mas depois que botar o ovo, depois que você entregar o catálogo, você precisa divulgar, pessoal. Você precisa fazer com que o teu cliente conheça a estrutura de serviço, a tua carta de serviço, o teu catálogo de serviço que você está oferecendo para a organização em termos tecnológicos, tá bom? E aí, para construir isso, o que a gente fez? A gente trouxe o conceito de arquitetura corporativa. O conceito de arquitetura corporativa é um conceito poderoso, é um conceito para quem ainda não conhece, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o conceito de arquitetura corporativa é a lógica onde eu organizo dentro de um modelo lógico conceitual essas 4 grandes camadas, ou seja, eu modelo a minha camada de negócio, ou seja, eu estabeleço uma estrutura onde eu percebo a organização, sob o ponto de vista de uma cadeia de valor, ou sob o ponto de vista de macroprocessos, aí tem várias estratégias e técnicas de fazer isso, mas eu vou modelar a minha organização. Tem um modelo A3, tem várias técnicas de fazer isso, mas você vai modelar a tua organização, seja a partir de uma decomposição funcional, muito provavelmente é o mais usado, e você vai construir uma visão funcional da organização. Como é que funciona a tua organização? Essa é a tua primeira camada de cima da arquitetura corporativa. Uma vez que você agora identificou os processos de negócio, né, as principais áreas, funções de negócio da tua organização, tu agora vai pegar o conjunto das tuas informações. Quais são as informações que essa camada precisa para transicionar, para, né, fazer acontecer? Para que esse processo aconteça, ele precisa das informações A, B, C, D, E, precisa do cadastro, precisa daquilo, precisa transacionar esse fluxo de informação. Esse fluxo de informação, ele é entregue para esses processos a partir de um conjunto de aplicações. Então, essas aplicações suportam a manipulação dessas informações. E essas aplicações, está na terceira camada, é suportado por uma camada de infraestrutura tecnológica, serviços tecnológicos, infraestrutura tecnológica, para suportar esse conjunto de aplicações. Então, quando a gente faz essa correlação entre todas essas 4 camadas, um principal framework que o COBIT se alinha para essa lógica chama-se TOGAF. Se você nunca ouviu falar em TOGAF, depois você pode consultar, mas não se preocupa com o TOGAF agora, se preocupa em entender melhor o COBIT, porque o que a gente está trazendo para vocês aqui é uma visão, sempre de uma visão do COBIT, né? E aí, com a visão do COBIT, a gente desce, porque ele se integra com o modelo do TOGAF, tá bom? Então, o que a gente fez? A gente fez um exercício de arquitetura corporativa dentro da organização. Arteiro, mas foi um projeto completo, complexo? Não, veja, a gente não tinha, nesse caso específico, a gente não tinha um modelo de arquitetura corporativa. Depois a gente acabou fazendo nessa organização um projeto de grande porte, modelando a arquitetura corporativa. Mas nessa época que a gente construiu esses acordos, a gente não tinha. Então, o que a gente fez? Então, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer algumas oficinas, vamos conduzir essas oficinas e vamos fazer isso em 3, 4, a gente acho que conduziu 4 ou 5 oficinas e a gente saiu modelando cada um, dentro, obviamente, de uma limitação, dentro de uma capacidade limitada na época, mas a gente fez. A gente simplesmente não diz assim, é impossível fazer uma arquitetura corporativa para a minha organização. Não, o feito antes do perfeito. Então, a gente foi lá e... Não, peraí, vamos lá, vamos pegar aqui. Tem uma cadeia de valor na organização? Tem quais são os principais processos de negócio? Tem. Então, lista lá esses caras. Depois, pega esses caras. Tem ferramentas gratuitas para fazer modelagem disso? Tem ferramentas gratuitas para você fazer modelagem de arquitetura corporativa, tá? Uma vez que eu modelei essa arquitetura corporativa, na camada de negócio, identifiquei os principais processos, a gente, modelar informação era muito complicado. Então, o que a gente fez? Então, vamos fazer o seguinte, quais são as aplicações que suportam os principais processos? Então, a gente modelou a camada de aplicações. Quais são a aplicação que suporta o processo de negócio? A gente meio que não tinha condição técnica, né, maturidade para modelar a camada de informação inteira. Então, a gente começou pela camada de aplicação, suportando a camada de negócio. É uma possibilidade também dentro do TOGAF, você inverter a camada de informação para a camada de informação com aplicação, né? Começar pela aplicação, depois descer para a informação. E aí, o que a gente fez? A gente não tinha uma visão muito clara de informação, definimos alguns metadados, né? Alguma lógica de master data, né? Quais são os dados mesh dentro da nossa organização. E aí fizemos o quê? Modelamos assim rasteiramente alguns serviços de infraestrutura, principalmente com foco daqueles serviços que eram expostos para o cliente dentro de um possível catálogo. Então, como, por exemplo, e-mail, Wi-Fi, internet, né? Então, eram alguns serviços que a gente mapeou algumas coisas e fizemos o cruzamento disso aqui. Com essa modelagem, pessoal, a gente facilmente começou a saltar os olhos
o que eram os serviços que a gente prestava. Então, os serviços que a gente prestava, a gente começou a ver que tinha um processo de negócio que tinha 4 aplicações que suportavam aquele processo de negócio. Ah, peraí, então quais são os serviços? São as aplicações ou é a automação desse processo? Porque se a automação, se o usuário, ele entende, ele vê, ele enxerga que ele não consegue distinguir qual aplicação ele está usando, o que ele sabe é, ele estou fazendo tal coisa. E aí eu estou usando algumas aplicações aqui que se integram, mas que eu não, necessariamente não consigo delimitar onde eu estou numa, quando eu estou na outra. Então, isso é o que determinava para a gente se aquilo era um serviço candidato ou não. Então, um serviço candidato passava a ser aquele serviço que entregava a automação de um processo, mas que, eventualmente, podia ser entregue por mais de uma aplicação. Ou seja, que o usuário não tinha essa percepção que tinha mais de uma aplicação ali por baixo. E aí a gente começou a pegar esses serviços, né, e começamos a agrupá-los em categorias, baseado em quê? Ah, se esse grupo de processos de negócio são processos finalísticos, são processos que para um dado um conjunto específico de usuários na minha organização, e a gente começou a categorizar esses serviços baseado em como esses processos de negócio estavam dispostos dentro da organização, ou seja, por grupos de processos de negócio, por macroprocessos, e aí a gente começou a criar um modelo de catálogo. Veja que essa é a primeira prática, né, que a gente tem que fazer. A gente tem que identificar os serviços, tem que partir de alguma identificação. Então, você pode fazer isso, pode replicar essa lógica que vai dar certo, vai ser legal e você vai chegar do outro lado.